Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Como vai, pessoal? Tudo bem? O som tá ok? Por favor. A galera já está aí no chat. A gente está marcando para começar 15h10, tá, pessoal? Para o pessoal ir conseguindo entrar. Todo mundo conseguindo ouvir tranquilo? Como está a qualidade do áudio? Boa tarde. Gervalino, Carlos Bezerra, Priscila Diniz, Lorena Lima, Mundial Consultoria, Marcos Arthur Mendonça, boa tarde, galera. Vocês viram que aqui não é a Joana ainda, né? Eu vou explicar. Boa tarde, Lucas Cavalcante. Estamos chegando aí a 115 espectadores. Rodolfo, boa tarde. Daniel Viana, obrigado, o som tá ok. Ok. Recomendo o uso de fone de ouvido, tá, pessoal? Fica melhor a qualidade do som. Cogavep. Beleza, galera. 3h10, boa tarde a todos mais uma vez. Deixa eu me apresentar, como vocês viram, ainda não é a Joana, tá? Eu sou o Pedro, trabalho aqui na equipe de marketing do Jazida.com. Alguns de vocês devem ter me visto já nas nossas redes. Queria fazer uma pequena introdução aqui antes da Joana iniciar com o conteúdo propriamente dito, tá? Eu tive a ideia desse webinar, eu propus para a galera, vamos fazer um webinar e tal, a gente desenvolveu o tema. A nossa equipe de desenvolvimento trabalhou aí rapidamente, em coisa de 20 dias a gente deixou tudo redondo para apresentar para vocês, deixar claro que o tema do nosso webinar a gente vai mostrar no cenário atual de hoje as áreas em disponibilidade para que a ANM possa ofertar publicamente.
tá? A gente não vai entrar no quesito aí da resolução 24, a gente não vai falar sobre valores de leilão, isso não está ainda regulamentado pela ANM, tá? Vim falar 3 tópicos antes da gente iniciar propriamente o conteúdo. Primeiro tópico, o chat vai ficar aberto, vocês fiquem à vontade aí para se manifestar, porém a Joana não vai acompanhar o chat, tá bom? Então no final, se a gente tiver tempo, a gente não quer se prolongar demais, a gente vai abrir aí, selecionar algumas perguntas, tá bom? E vamos responder. Quem não tiver a pergunta respondida, entre em contato com a gente no contato@jazida.com ou em alguma das nossas redes. A gente está no Instagram, LinkedIn, Facebook, nós temos aqui o nosso canal no YouTube também, tá bom? Segundo aviso importante, o link da gravação deste webinar. A gente vai enviar o link para todos os inscritos. Quem se inscreveu na live, no webinar, vai receber o link. Durante 7 dias, só quem tiver recebido esse link vai ter acesso à gravação, tá bom? Então, depois desses 7 dias, a gente vai divulgar nas nossas redes para que todos tenham acesso ao conteúdo. A gente quer privilegiar quem se inscreveu no webinar, vai ter acesso a esse conteúdo de forma exclusiva durante 7 dias, beleza? Legal, né? E o último aviso é uma novidade, na verdade, a Joana vai falar no final do webinar, e aí eu vou deixar para ela, mas eu garanto que é um canal muito legal que a gente vai abrir e vale a pena esperar, tá bom? Bom, uma pequena introdução para quem caiu de paraquedas aqui sobre o Jazida.com. Nós somos uma startup, nós estamos aqui em Brasília. O objetivo do Jazida é democratizar e trazer transparência para o mercado mineral no país. Como? Bom, o Jazida.com ele espacializa os dados e automatiza a gestão de processos minerários em um ambiente de nuvem. Então, você tem transparência e segurança na hora de fazer a gestão dos seus processos minerários, trazendo mais resultados para você, tá bom? Hoje nós estamos com mais de 150 assinantes, desde o pequeno minerador até grandes empresas do mercado, tá? Multinacionais, são mais de 5.000 assinantes, e isso com certeza impulsiona que a gente continue trabalhando para manter o Jazida.com como uma das melhores ferramentas para a gestão e monitoramento de processos da ANM. Nós estamos agora com 140 espectadores, superou em muito a nossa expectativa. Queria agradecer demais a vocês todos. A gente vê que realmente o tema é relevante, de extrema relevância. Então, eu não quero me prolongar muito mais, queria chamar a Joana para apresentar para vocês o conteúdo e tenham todos um bom webinar. Valeu, um abraço. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí, Pedro, pela introdução. Queria agradecer imensamente a presença de todo mundo. Espero que eu consiga transmitir a mensagem de forma clara e objetiva e que vocês saiam satisfeitos daqui. Só um detalhezinho, né, que o Pedro falou que nós temos mais de 150 assinantes e são 5.000 usuários cadastrados no sistema. Aí, dentre os usuários, dos nossos usuários assinantes e os nossos usuários gratuitos também. Bom, aqui o nosso roteiro, né, do webinar, o que a gente vai falar aqui hoje. Descubra, né, todas as áreas aptas a serem leiloadas pela ANM. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco dos nossos pré-filtros Jazida, que são os botões que a gente tem dentro do sistema, que respondem a algumas perguntas. Quem já é usuário aí do Jazida já conhece, né, os nossos pré-filtros, e essa ferramenta que a gente vai lançar hoje nada mais é do que um novo pré-filtro. Aí, para dar uma pincelada, né, como que a gente desenvolveu esse algoritmo que classificou as áreas, né, como futuras disponibilidades, eu vou falar um pouquinho sobre as regras para desoneração de áreas e por que a gente construiu esse novo pré-filtro. E aí, para mostrar como que você pode usar o Jazida de forma estratégica, eu separei aqui um estudo de caso para mostrar o uso, né, desses pré-filtros. E aí, no final, vou entrar no nosso novo pré-filtro que a gente chamou de
possíveis futuras disponibilidades. Por que possíveis? Porque a gente pegou o nosso... Eu vou explicar isso mais para frente. Mas a gente colocou esse possíveis porque a gente está dando uma transparência. A gente pegou o nosso conhecimento em cima dos dados que estão públicos, do cadenciamento dos eventos, né, de cada processo minerário, e selecionou as áreas para chegar no nosso... Desculpa, não está passando aqui o PowerPoint. Para chegar no nosso número mágico, que a gente chegou aí para falar dessas áreas que a gente classificou como futuras disponibilidades da ANM. E aí, no final, se a gente tiver tempo, a gente vai abrir para as perguntas. Então, rapidamente aqui sobre as regras de desoneração de áreas, como que funcionava antes. Antes, né, todos os títulos que sofriam algum tipo de cancelamento, desistência ou renúncia, que, inclusive, se os relatórios finais de pesquisa fossem entregues negativos, eles eram destinados, desculpa, gente, deixar claro aqui que eu sou geóloga de campo, esse negócio de webinar, o Pedro que me jogou nessa roubada, mas é o primeiro, né, e daqui para frente vai só melhorando. Então, antigamente, os títulos cancelados, as desistências, renúncias e os relatórios de pesquisa final negativos, todos esses processos, eles iam automaticamente para os classificados como disponibilidade e eram abertos os editais de disponibilidades na janela de 60 dias. E aí acontecia dois cenários. O que tinha um candidato, né, que se tivesse alguma habilitação, era utilizado o critério de julgamento da melhor proposta técnica e ele ganhava o direito de requerer aquela área. Se não tivesse nenhum candidato, nenhuma habilitação, aquela área ficava livre. Agora, como que funciona? Todos os processos que tiveram perda, né, do direito minerário, independente do motivo, inclusive os títulos que têm o alvará de pesquisa vencido, sem entrega de relatório final de pesquisa ou pedido de renovação tempestivamente, eles são todos destinados à espera do edital de disponibilidade. E aí, como que vai funcionar? Se tiver um candidato único, ele vai ser direcionado para o requerimento, né, normal hoje, que só vai ter a cobrança de emolumentos. Se tiver mais de um candidato, ao invés do julgamento através da melhor proposta técnica, ele vai ser avaliado através de quem oferecia maior benefício financeiro. É daí que veio essa ideia de leilão, lá atrás na história, que agora é um título que o pessoal está querendo colocar em desuso, mas já está na boca do povo, está difícil de voltar atrás. E se, da mesma forma, se não tiver nenhum candidato, a área vai ficar livre. E aí, para a gente chegar... Por que eu estou falando isso? Isso tudo porque depois, quando eu for explicar como a gente montou a nossa ferramenta, vai ficar mais claro para vocês. E aí, para chegar também no nosso número mágico, vou falar um pouquinho de como que está o cenário dos processos ativos na ANM hoje. Então, hoje a gente tem um total de 197.550 processos ativos. Nesses processos, 10.745 processos estão classificados como fase de disponibilidade. Outros 49.000 estão na fase de requerimento, seja de pesquisa, PLG ou licenciamento. Então, em tese, existem hoje 137.670 processos que estão transitando nas demais fases. Mas será que isso é verdade? Porque ainda tem muito processo que ainda tem que ser julgado pela ANM, né? A questão de caducidade, a perda de prazos fatais, a ausência ou não de relatório de final de pesquisa, que são justamente os processos que futuramente serão ofertados através dos editais que a ANM vai voltar a lançar. E aí, que já entrando, né, na construção do algoritmo que classificou essas áreas como futuras disponibilidades, a gente seguiu alguns princípios. Todos os títulos cancelados, renúncias, desistência, relatório final de pesquisa, aí se ele foi negativo, não aprovado ou não apresentado tempestivamente, os títulos que venceram por perda de algum prazo fatal, né, e a ausência de
incluindo a ausência de pedido de renovação tempestivamente, isso tudo é registrado ao longo da vida de um processo minerário pelos eventos, que são publicados no DOU e no Cadastro Mineiro. Então, pelo cadenciamento desses eventos, a gente montou um algoritmo que classifica essa área como de fato ativa ou na fila do edital. E agora, então, vamos para o sistema do Jazida. Vamos mostrar na prática, né, ele funcionando e vamos entrar já no estudo de caso que a gente separou. Ótimo. Agora a gente já está aqui dentro do ambiente do Jazida. Toda vez que você conecta dele, automaticamente você é direcionado para o nosso mapa, que a gente chama ele de módulo Explorar Mapa. Em termos práticos, o que o Jazida faz? Todos os dias ele lê as informações do Cadastro Mineiro, do DOU, do SIGMINE, integra e disponibiliza nessa plataforma online, onde todos os dados estão geoespacializados. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que eu pergunto para o Jazida, ele me responde em planta, ou seja, ele plota no mapa e em tabela. E quando o Jazida nasceu, na época, né, que o Pedro falou há 6 anos atrás, ele veio com uma missão de responder algumas perguntas principais. Ele era já esse mapinha bonitinho que você está vendo aqui, mas ele era mais simples, ele não era tão robusto igual a gente tem hoje. Ele tinha 4 botões. Os botões são justamente os pré-filtros Jazida, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, do mapa aqui de modo geral, vou fechar aqui o balãozinho do chat. E aí você tem como opção de ver no fundo o mapa de relevo, que é esse que a gente está vendo aqui. Ou então você pode alternar para a imagem de satélite, fica a seu critério como que você prefere trabalhar. Eu vou deixar o mapa de relevo porque ele fica mais clean e aí vai destacar os processos minerários, que é o que a gente quer mostrar aqui. Então, voltando nos nossos botões do Jazida, o que ele queria responder? Ele queria responder onde estão sendo requeridas novas áreas, onde a ANM está publicando novos títulos, quais títulos estão mudando de fase, ou seja, evoluindo no processo, né, nos ritos do processo minerário, quais áreas foram desistidas, quais áreas estão próximos do vencimento, como que o mercado está movimentando de forma macro e também de forma micro. E aí, por isso que ele nasceu um mapa com 4 botões. E esses botões a gente está aqui, ó, no lado esquerdo, são as pesquisas Jazida. A gente já evoluiu aqui, tem vários botões, não vou falar de todos, pode ficar tranquilo. Vou mostrar aqui só um de exemplo. Novos requerimentos, 60 dias. E aí, como eu falei, tudo que eu pergunto para o Jazida, ele me responde em planta, ele já está aqui colorindo o meu mapa, e em tabela, que está aqui embaixo, a nossa lista, que é a nossa tabela. O que são essas cores? Essas cores são justamente os polígonos dos processos minerários. Vou ativar aqui a nossa legenda, que né, mostra nossas cores. Então, os processos estão coloridos por commodity. Que aí você tem aqui agregados, diversos fertilizantes e sais. A gente agrupou isso em grupos de commodities. Se você clicar aqui dentro, ele discrimina quais commodities pertencem àquele grupo. E você pode colorir também por fases, que aí já entra autorização de pesquisa, licenciamento, requerimento de lavra, fica a seu critério. Eu vou deixar commodities que eu particularmente acho mais interessante. Então, eu perguntei para ele, novos requerimentos de 60 dias. O que é isso? Quer dizer, quais foram os novos requerimentos protocolizados no Brasil nos últimos 60 dias. Aí entra PLG, autorização de pesquisa e regime de licenciamento. Então, foram 1.356 processos que foram protocolizados nos últimos 60 dias. Então, a gente fala, né, que o mercado da mineração está parado, realmente ele deu uma desacelerada nos últimos anos, mas o fato é que a dança das cadeiras dos processos minerários, isso nunca parou. O que a gente pode ver aqui, inclusive, né, nos meses de janeiro e dezembro, que são meses comumente mais tranquilos, né, na exploração mineral, na fase que você faz os novos requerimentos, a gente já teve um número expressivo
de protocolos. E aí eu vou colocar aqui por fases para mostrar que, como eu perguntei sobre os novos requerimentos, eles estão principalmente concentrados aqui nas fases de pesquisa. Esse númerozinho aqui fala, desses 1.356, 47 são requerimento de registro de extração. E você vê que a gente já tem também uma velocidade maior na Agência Nacional de Mineração, porque em menos de 60 dias, 56 títulos já foram publicados em menos de 60 dias, o que é bem legal. Aí, beleza, estamos aqui, vamos dar um zoom numa região qualquer, que está aqui mostrando os meus processos. Vou voltar para as commodities, e aí está aqui os meus processos que foram os novos requerimentos. Vou pegar uma ferramenta aqui que a gente chama ela de buffer, vou ativar o buffer. O que o buffer faz? É uma ferramenta de pesquisa geoespacial. Então, ele plota no mapa todos os processos ativos que estão dentro daquele buffer. E como que eu consigo diferenciar os processos que vieram da minha pesquisa dos processos que vieram do buffer? Os processos da minha pesquisa, eles estão achurados. Os do buffer, eles estão vazados, mesmo mantendo a mesma classificação de cores. Quando eu clico em algum processo aqui no Jazida, ele abre essa janela aqui do lado, onde você já vê os dados básicos e o histórico de eventos dele. No caso, o que foi requerido outro dia, o único evento dele aqui é justamente o requerimento de pesquisa protocolizado em 16 de dezembro de 2019. Vou tirar o meu buffer e vou falar o seguinte, que esse aqui eu perguntei para o Jazida do Brasil inteiro. Só que talvez te interesse saber uma região específica, uma commodity específica. Aí você pode usar o nosso recurso da pesquisa avançada e dizer para o Jazida que você quer saber os novos requerimentos, mas com alguns outros critérios. E esses aqui são todos os critérios que você pode dizer para encontrar o processo que te interessa. Substância, pessoas relacionadas, nos dados do processo vai falar dos tipos de requerimento, da fase que ele está hoje. E foi com esse recurso, combinando as pesquisas de Jazida e a pesquisa avançada, que eu montei as minhas pesquisas, que é uma forma que você tem de personalizar o mapa do Jazida e criar os seus próprios botões. E aí, então, aqui estão as pesquisas de Jazida que eu recolhi, e aqui embaixo, que eu chamei de província Tapajós, são os botões que eu criei e que eu vou usar do nosso estudo de caso. Eu selecionei um intervalo de tempo em 2017, que teve uma descoberta nessa região aqui de Peixoto de Azevedo, em Guarantã do Norte, Alta Floresta, de uma descoberta de um resultado positivo de um projeto de pesquisa mineral que chamou a atenção de algumas empresas do mercado da mineração. Isso gerou uma corrida atrás de novos requerimentos, o que a gente chama de expansão, né, de novas fronteiras exploratórias na mineração. Então, antes, né, até no dia 31 de agosto de 2017, como que estava o cenário nessa região? Que foi aqui a minha pesquisa que eu montei, que eu chamei de pré-descoberta Pórfiro Tapajós. O que eu classifiquei aqui nesse meu botão? Eu perguntei para o Jazida quais eram os alvarás de pesquisa e as PLGs e os requerimentos de pesquisa e PLG ativos em 31 de agosto de 2017. Então, nessa época, esses processos, nessas características, tinham 562 processos. E aí, depois que saiu essa notícia, teve uma corrida por novas áreas nessa região. Que eu coloquei aqui, essa pesquisa aqui, requerimentos pós-descoberta. Esse intervalo de tempo que eu coloquei aqui foi de 1º de setembro até 31 de dezembro de 2017, ou seja, 3 meses. Aí, nesse intervalo de tempo de 3 meses, chegou um monte de quadradinho novo aqui. Então, assim,
um dia antes, a gente tinha 562 processos na fase de autorização de pesquisa, ou PLG, ou algum requerimento que estava ali para pesquisa ou PLG. E aí, em 3 meses, foram feitos novos 394 requerimentos nessa região. Então, é uma taxa aí de mais de 100 requerimentos por mês, para uma região que, assim, não é muito extensa. Vou mostrar aqui. São 500 quilômetros, né, de extensão. E aí já começou a ficar tumultuado o cenário. E aí, já para dar um gostinho, né, do que a gente vai mostrar nas futuras disponibilidades, eu já preparei aqui uma pesquisa refinando o botão que eu vou mostrar no final, com todas as áreas que a gente classificou como futuras disponibilidades no Brasil inteiro, para qualquer commodity e em qualquer fase. Então, nessa região específica, eu coloquei aqui quais processos tem hoje lá que estão classificados como futuras disponibilidades. E aí, para ficar mais fácil para vocês enxergarem, eu vou colocar os processos ativos pré-descoberta em azul, os processos pós-descoberta, que foram aqueles dos 3 meses, ali no finalzinho do ano de 2017, vou colocar em verde, e os novos e os que estão hoje, 6 de fevereiro de 2020, como uma futura disponibilidade, em vermelho. Então, você vê que é realmente dinâmico. Era uma região que já estava tumultuada, de repente teve um boom, uma corrida ali para aquela região, vários novos requerimentos, e em 2 anos depois, 3 anos depois, já tem aqui muitos processos que já foram desistidos, renunciados. Vou até apagar esses outros aqui e deixar só os que estão hoje lá na região do Tapajós, no sul do Craton Amazônico, os processos que futuramente serão ofertados pela ANM. Vou pegar um qualquer aqui de exemplo e mostrar por que ele entrou no nosso filtro. Então, em 2017, olha lá, dentro da minha janela, né, 14 de setembro de 2017, foi feito o requerimento. Depois foi publicado o alvará de pesquisa, ele foi caminhando, né, no rito normal, pagou a taxa, comunicou o início de pesquisa e aí ele renunciou. Quando esse processo foi renunciado, ele entrou no nosso filtro. Por isso que ele foi classificado como uma futura disponibilidade. Porque ele aconteceu em 2019. Em 2019, no ano passado, os editais de disponibilidade estavam interrompidos. Então, essa área ela ainda continua onerada, ela não foi ofertada para o mercado outra vez. Então, eu vou voltar aqui com os meus outros processos. Quem já usa o Jazida e achou aqui diferente, né, eu ter colorido por pesquisa, é porque isso é realmente uma funcionalidade nova que a gente lançou semana passada, mas que já está disponível aí para todos os nossos usuários. Vou deixar nessas cores mesmo. Vou só colocar aqui o grid. E vou exportar o mapa. Mexer aqui no zoom para ficar mais bonitinho, não vou me preocupar muito, sem preciosismo. E aí, aqui, da mesma forma que você escolhe a cor para pesquisa, agora também você pode editar a sua legenda, que antes você não podia, né? Aí eu vou colocar aqui o título, cenário atual, Tapajós. E beleza, não vou nem exportar para não me alongar muito e entrar já de imediato no nosso filtro de futuras disponibilidades do Brasil inteiro, com todos os processos que a gente classificou, e soltar o nosso número mágico. Olha, se você não está, se eu estou indo muito rápido, talvez você não está acompanhando tudo, lembre que isso aqui é um vídeo que vai ficar gravado, depois você pode voltar e, principalmente, entre em contato com a gente, chama no chat, que a gente tem o maior prazer em conversar com todo mundo. Então, eu vou fechar os meus filtros, vou dar um zoom out aqui no Brasil e vou voltar para as pesquisas de Jazida. E aí, como eu falei, é um novo botão que a gente criou. E aí, só recapitulando, né? Hoje a gente tem 170 mil processos ativos na ANM, 50 mil na fase de requerimento, 10 mil na fase de disponibilidade. Esses 10 mil, muitos deles já estão livres, porque o edital de disponibilidade dele já foi publicado e não teve nenhuma habilitação.
e alguns ainda estão aguardando, os que tiveram habilitação, estão aguardando o julgamento da ANM ainda no modelo antigo. E aí, dos outros 137 mil que estão nas outras fases, né, autorização de pesquisa, regime de licenciamento, concessão de lavra, a gente separou alguns junto com os que estavam em disponibilidade e classificou como futuras disponibilidades. Vou voltar aqui para a cor de commodities e vamos ver. Aqui o número. Bum! 66 mil. Para quem não está vendo, está aqui na barra laranja, aqui embaixo, do lado esquerdo, onde está o meu mouse, é onde vem o resultado da pesquisa. Então, o nosso algoritmo classificou 66 mil processos como futuras disponibilidades. Por que a gente está chamando de futuras? Porque ainda cabe à ANM dar publicidade ao edital e convidar, né, as pessoas a manifestar o interesse ou não pelaquela área. E aí a gente está aqui distribuído no Brasil inteiro, e aí eu vou destacar uma coisa, são 66 mil, porém, o Jazida pagina os nossos resultados de pesquisa, das pesquisas de Jazida, de 3 em 3 mil. Então, eu só estou vendo no mapa e na nossa lista, inclusive se você for exportar esses dados aqui, ó, que você pode exportar Excel, KMZ, Shapefile, você vai só estar exportando o que está nessa página. Vou mudar de página, vou aqui para a página 5, que aí você vai ver que vai mudar um pouco assim as cores, né? Tava todo mundo muito cor-de-rosa, né? São diversos, né? Que é o grupo de commodities que a gente chama de diversos, porque os primeiros que vêm ali são as desistências, que são os processos que tem o número dele de 300, porque a lista, a ordenação dela é pelo número do processo. E aí eu escolhi aqui a página 5, onde já estão os processos que começam no número 800, que ficam no estado do Maranhão, que isso aqui é igual um DDD, né? Em Minas Gerais é 830, lá no Maranhão é 800. Então, eles ficam concentrados em algumas regiões do mapa de acordo com a página que você está vendo. Isso é uma coisa que gera um pouco de dúvida nos nossos usuários, né? Por que fica concentrado? Porque a gente tinha um filtro semelhante anterior, que era justamente o filtro que a gente tinha, para quem já é usuário do Jazida, dos processos que tinham ficha, dados técnicos e fichas, dados básicos. O que é isso? Em 2018, a ANM fez um convênio junto com a CPRM e selecionaram, naquela época, eles declararam cerca de 30 mil áreas, né, na fila, né, da abertura do edital, e selecionaram 10.800 áreas que eles classificaram como de maior potencial geológico, que naquele momento foram consideradas as áreas prioritárias para o leilão. Quem tem hábito de usar o Cadastro Mineiro já deve ter visto lá, né, que tem alguns processos que tem um link onde você pode baixar um PDF, que são as fichas dados básicos, as fichas dados técnicos. E aí, então, eu vou dar um zoom aqui em uma região e vou clicar num processo. Este aqui. Como eu falei, quando você clica no processo, ele abre essa janela aqui do lado esquerdo e os dados básicos dele, né, que a substância era minério de ferro, ele estava na fase de autorização de pesquisa, o último evento aqui torna sem efeito a disponibilidade deste processo, e aqui, justamente embaixo, são as fichas dados básicos e as fichas dados técnicos, que esse processo é um que já estava dentre os 10.800 anterior. Não vou entrar nesse detalhe. Se ficou confuso, desculpa, depois eu explico melhor num outro momento. E vou aproveitar esse processo que eu cliquei para explicar um pouco melhor o nosso cadenciamento de eventos, como que a gente desenvolveu o nosso algoritmo. Esse aqui é um processo que teve o requerimento protocolado em 2011, depois de 3 anos o alvará foi publicado, depois ele foi acontecendo, aí ele sofreu aqui o evento 650, que marca, né, que o alvará de pesquisa foi caducado pela ausência de pagamento de taxa anual por hectare. Então, esse aqui colocou ele dentro do nosso filtro. E aí você pode ver que ele até teve
teve a área de disponibilidade para pesquisa para edital, ele foi destinado para o edital. Porém, logo depois, em 2017, né, no início do ano, eles revogaram alguns editais que já tinham sido feitos desde dezembro de 2016. Esse foi um deles. Então, a própria ANM revogou o edital. Então, ele voltou para o nosso filtro. Então, esse aqui foi um que o software interpretou de forma correta, ele deveria estar no nosso filtro. E aí, até alguém que viu aí meu vídeo circulando pelas redes, eu falei, Joana, o que me adianta saber uma lista de 60 mil processos para o Brasil inteiro, de todas as commodities? Eu quero saber para ouro, como que eu faço isso? É o nosso recurso da pesquisa avançada. Então, eu vou pegar aqui o nosso primeiro critério, que a gente chama de filtrar por datas e prazos, é justamente os pré-filtros do Jazida. Vou escolher um pré-filtro, futuras disponibilidades, até quem já usava aí, que era a fim de refinar esse resultado, antes não era possível, agora pode, sim, através da pesquisa avançada. Vou filtrar por substância e vou colocar ouro e cobre, por exemplo. Posso combinar mais de uma substância também. Não precisa ser só ouro ou só cobre. Pode ser quantas você quiser. E aí eu ainda poderia colocar localização, pessoa relacionada, dados do processo, mas vou colocar por enquanto só esses dois critérios. Então, futuras disponibilidades, ouro e cobre. Então, a gente vai sair de 66 mil para um número menor. E aí caiu para 16.064. Só que aí você deve ter notado que como eu fiz uma pesquisa que não é uma pesquisa Jazida, é uma pesquisa Joana, ele não pagina de 3 em 3 mil, ele pagina de 500 em 500. Esses filtros, né, essas limitações, são coisas que a gente escolhe colocar, porque para não ter o risco da sua conexão de internet ou a velocidade da sua máquina interromper o bom funcionamento do Jazida, porque a gente gosta que ele responda rápido a pergunta que você faz. Então, de 66 mil, a gente caiu para 16 mil. E aí eu posso ir caminhando nas páginas aqui e ele vai mostrando ao longo do Brasil inteiro, vai caminhando de acordo com o número do processo. E aí eu posso até voltar, falando, não, ainda ficou muito abrangente, eu quero reduzir esse número ainda mais. Eu não preciso voltar lá e fazer tudo de novo. Eu venho aqui e edito o filtro que já estava. Então, ele já estava com os critérios que eu já tinha definido e vou colocar aqui um outro critério, que é filtrar por localização. E vou voltar lá naquele meu buffer, lá no início da história, lembra dele? E vou colocar aqui, ó, o buffer da província Tapajós, que foi justamente o estudo de caso que eu fiz no comecinho. E aí aqui ele já concentrou aqui, que foi aqueles primeiros processos que eu mostrei lá no comecinho da nossa conversa. Então aqui eles estão coloridos, né, por commodities. Eu posso colorir por fases ou posso colorir pela pesquisa. Vou deixar por commodity. Aí estão todo mundo aqui amarelinho, que são os metais preciosos, 263. Aí já caiu aqui, né, para 498. Desses 498, 266 são metais preciosos, dos quais 266 são ouro. E ainda tem um aqui que é metais ferrosos, manganês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, ele aqui. Será que é ele mesmo? Não, esse aqui é de areia, né? Esse é de agregados aqui, a cor é semelhante, me tapiou. Mas por que ele veio no meu resultado se eu tinha perguntado só para cobre, que está aqui nos metais não ferrosos, e ouro? Porque o que colore o mapa é a substância principal do processo. Mas aqui a substância principal dele é areia. Mas a segunda substância, que você pode requerer até para 3 substâncias, né? Depois você pode até acrescentar outras, mas quando você inicia o processo, você pode colocar até 3 substâncias, uma delas é ouro. Então, o Jazida te responde mesmo que aquela substância não seja a substância principal. Bom, era isso que a gente tinha para mostrar, para dizer que, mais uma vez, é uma coisa simples, rápida, objetiva, que a gente espera que com isso você tenha de uma forma... Quem nunca tinha visto Jazida, pode ser que tenha ficado um pouco
estranho como que eu construí os filtros, como que eu, por exemplo, até quem usa o Jazida, como, por exemplo, que eu construí um cenário dos processos ativos em 2017. Isso aí eu usei a questão dos eventos, né, os filtros por eventos e datas, e falei que eu queria saber os processos que estavam ativos em 2017 naquela data específica. Isso aí a gente tem um monte de vídeo no canal, texto lá no blog, que explica isso direitinho. E aí, voltando, né, na nossa... Vou colocar aqui de volta a nossa apresentação. E mostrar para vocês um mapa que a gente coloriu do Brasil inteiro, com todas as 66 áreas, 1000 áreas, que a gente classificou como possíveis futuras disponibilidades. Por que possíveis? Porque, como tudo no Jazida, a gente está em constante desenvolvimento. A gente tem uma política, a gente é uma startup que trabalha com desenvolvimento e evolução o tempo inteiro. A gente está aqui testando e evoluindo. E a gente desenvolveu um algoritmo e a gente lançou ele hoje. Ele já está disponível para qualquer usuário, tanto os assinantes quanto os usuários gratuitos. Então, você pode sair daqui, já logar no Jazida e usar esse filtro. E aí entra a história, que a gente gosta de ter uma comunicação muito direta, muito próxima com todos os nossos usuários. Não porque a gente é legal, mas porque, não só, né? Mas porque a gente gosta, essa troca de informação é o que permitiu o Jazida sair de um sonho que ele era em 2016 e chegar numa realidade que ele é hoje, que a gente já está com mais de 50 mil processos sendo monitorados diariamente através do Jazida. Então, se for pensar num cenário de 170 mil processos ativos, a gente já está aí com mais de um quarto deles sendo monitorados através do Jazida. E a troca de informação é muito importante porque a gente evolui o nosso sistema com isso. E esse filtro que a gente acabou de lançar, pode ser que a gente tenha interpretado alguma área errada, ou então alguma área que deveria ter entrado e que não está. A gente está bem confiante com esse número. A gente acha que, não sei, um grau de certeza aí, vou chutar aqui, nem tive essa permissão, nem tenho isso, mas vou falar, pelo menos acima de 90%, a gente tem de confiança em cima desses números. Mas se por acaso você estiver navegando, encontrar uma área que a gente classificou de forma errada, por favor, fala com a gente, que a gente vai corrigir e vai evoluir cada vez mais. Então, eu queria novamente agradecer muito a presença de todo mundo que disponibilizou o seu tempo precioso para estar esse finalzinho de tarde aqui com a gente e dizer que quem tem o cadastro no gratuito, quem já tem o cadastro no Jazida, fica à vontade para usar a ferramenta. Se você é assinante ou se você tem o plano free, não importa, esse filtro está disponível para você. Alguns recursos que eu usei aqui são exclusivos dos nossos assinantes, como, por exemplo, a exportação dos dados e a pesquisa avançada, mas os filtros, todos os dados de consulta estão disponíveis no plano free e você pode ainda monitorar até 3 processos gratuitamente. Porque quando eu só mostrei hoje o nosso mapa. No mapa, ele é simplesmente para consulta. Quando você coloca o seu processo em monitoramento, aí ele vai para o seu painel minerário. Quando ele vai para o seu painel minerário, que é quando a gente automatiza a gestão dos processos. Como faz isso? A gente já busca todo o histórico de eventos daquele processo e já cria, com base nos eventos, todas as obrigações que o minerador tem. E em cima dessas obrigações, a gente dispara os alertas diários por e-mail. Os alertas diários por e-mail também é um benefício exclusivo dos assinantes, mas no plano free você pode monitorar até 3 processos minerários e, no que depender da gente, você não perde nenhum prazo e, principalmente, você coloca se alguma dessas áreas te interessa, você coloca ela em monitoramento, ela fica dentro do seu radar e aí, quando o edital dele for publicado, seja no DOU ou na plataforma da ANM, da forma que eles forem dar publicidade a isso, você vai receber um alerta no mesmo dia. Então, você vai ter 60 dias para manifestar o seu interesse por aquela área. Então, espero que a gente possa, mais uma vez, estar aí trazendo mais dinamismo, mais transparência e ajudando a oxigenar o mercado nacional da mineração. Muito obrigada mesmo. E aí, temos tempos para perguntas? Temos algumas aí, Pedro?
a pergunta da Mara, lá de Piracicaba. Ê, Mara! O Jazida vai consultar o SEI? Sim, Mara, excelente pergunta. Isso é uma integração que a gente já lançou também, agora no finalzinho de janeiro. A gente até não anunciou ainda para os nossos usuários, mas a gente já está consumindo todos os dados do SEI, inclusive os documentos que estão disponíveis lá na plataforma do SEI já estão disponíveis dentro do Jazida. Se você tem um processo monitorado, que ele tem um documento disponível no SEI, ele já está no seu painel minerário, você consegue acompanhar ele lá. E outra informação que vem do SEI é a movimentação do processo digital, porque a gente também monitora, né, o rastreio do SICOP, que é a movimentação do arquivo do processo físico. E agora a gente também tem a movimentação, você pode ver que lá você já tem a opção de ver a movimentação SEI, que aí é a movimentação do seu processo digital, além da movimentação do processo... E Pedro, fechou aqui, abre para mim, por favor. Isso já está disponível, a gente já está consumindo os dados do SEI também, a gente está monitorando. Morgana Matos. Oi, Morgana, obrigada pela pergunta. Uma área que entrou em disponibilidade em 2016. 3 pessoas apresentaram o projeto para análise e ainda não foi julgado. Será feito leilão entre essas 3 pessoas sem analisar o projeto? Não. Se o processo de disponibilidade foi iniciado antes de 2017, ele ainda corre do mesmo formato antigo. Então, nesse caso, se ele ainda não foi julgado, ele está aguardando o julgamento da ANM, mas ele vai ser julgado pelo critério técnico. Lá não vai entrar ainda essa questão da oferta financeira. Humberto Carvalho, de BH. E aí, Humberto, tudo bem? Tem previsão de aumentar a quantidade de direitos minerários que serão apresentadas por página? Então, infelizmente ainda não. Isso é até uma demanda, né, antiga de alguns dos nossos usuários, mas por uma possível limitação técnica do computador do usuário, a gente deve dar esse bloqueio. Foi até o que eu falei na hora que eu expliquei a paginação, né? Porque isso é uma decisão que a gente tomou nossa. Pode ser que futuramente a gente evolua nessa questão, para os usuários assinantes, né, principalmente. Mas, por enquanto, a gente vai manter do formato que está. A gente não tem previsão de aumentar isso. Mais alguma, Pedro? Acho que não, né? Tá bom. Então, não vou tomar muito tempo de vocês e vou falar só o último recado que o Pedro deixou para eu falar no final, que é fazer mais um convite. A gente já está presente, né, nas redes sociais e a gente está divulgando conteúdos sobre o uso da ferramenta do Jazida, sobre a mineração, o processo minerário e também algumas curiosidades de geologia, alguma coisa. Isso está espalhado, né, no LinkedIn, Instagram, Facebook. E aí a gente decidiu criar um canal no Telegram, porque lá no Telegram a gente vai reunir todo o nosso conteúdo num único local. E, por enquanto, esse canal é exclusivo para quem se inscreveu aqui no webinar. E a gente, além dos conteúdos que a gente já tem distribuídos nessas redes, que vão ficar todos reunidos num único canal, a gente vai soltar conteúdos exclusivos pelo canal do Telegram. Então, por favor, conecte aí, você vai receber um convite por e-mail para ingressar, né, no nosso canal do Telegram e a gente vai continuar essa conversa por lá. E aí, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante, relevante para vocês. E conta com a gente aí, vamos seguir junto e até o próximo webinar. Muito obrigada. Entre aí nas nossas redes sociais e conta com a gente.